dia 6 de janeiro de 1932, nascia aquele que seria um dos maiores nomes da engenharia geotécnica nacional, Jaime de Azevedo Gusmão Filho. Natural de Caruaru, no interior de Pernambuco, o filho de Jaime de Azevedo Gusmão e de Odaleia Porto Gusmão escolheu a profissão com convicção. Eu sentia que o engenheiro, ao contrário do médico, que só trata de um, e nós ficamos muito gratos a ele por isso, nós vimos que o engenheiro fazia obras, estradas, barragens, obras de energia e que atendia a milhares e milhares de pessoas. Aquilo me chamou a atenção, fiz vestibular, passei no vestibular, passei bem, passei primeiro ou segundo lugar, não me lembro. Jaime começou então a cursar engenharia em Recife. Terceiro e quarto ano eu vim para o Rio. Saí de Pernambuco e vim para o Rio fazer também curso de física. E na Escola Nacional de Engenharia, fazer o curso normal de engenharia. Eu tinha muito entusiasmo e julgava que talvez física fosse o ideal para mim. Bem, eu passei 2 anos assim e cheguei à conclusão que não dava para físico, tinha que ser engenheiro mesmo. Aí voltei, passei o 5º ano da escola de engenharia lá e formei-me em 1954, dezembro de 1954, com 22 anos. Então, formei-me em dezembro e em 1955, em fevereiro, eu vim para aqui, para o Rio, de novo, passar 2 anos. E então eu me inscrevi na CAPES para fazer esse curso de pós-graduação, o primeiro curso de pós-graduação em engenharia feito pelo professor Antônio Noronha, né? É um curso maravilhoso. Mecânica dos solos e fundações, então, era apenas uma cadeira do curso, sendo conduzida pelo professor Odair Grilo. Odair Grilo era uma figura incrível. Nós gostávamos demais da aula dele, de modo que eu fiquei encantado com o professor Odair Grilo. Foi então que eu perguntei a ele, eu disse, professor, o que é que nós devemos estudar ainda? Você então faz o seguinte, Jaime, você vai para os Estados Unidos tirar uma tese de mestrado. Aí escrevi para a CAPES, oferecendo que gostaria de ir, etc. e tal, para a Universidade de Illinois. A Universidade de Illinois era uma das 3 universidades notáveis dos Estados Unidos, onde eu poderia estudar mecânica dos solos e fundações. Eu fui para lá, em julho casei e fui para lá fazer o mestrado na Universidade de Illinois. Mas a Universidade de Illinois era uma coisa monumental. Tinha PEC, o professor Ralph Preck, que era notável. Ele tinha trabalhado no subsolo do metrô da cidade de Nova York.
com Terzag. Ele foi o criador da mecânica dos solos. Pois bem, então, ele ensinava na cadeira, era o chefe do departamento, ensinando era o chefe do departamento e ensinava, dirigindo toda a seção de solos da Universidade de Illinois. Na seção tinha Don Deere, Thomas Thornburn também fazia parte, e vários outros, incrível. Ele foi um dos primeiros, pelo menos foi o primeiro em Pernambuco e naquela lista também brasileira de fazer curso fora. Ele foi fazer o mestrado na época nos Estados Unidos, em engenharia geotécnica, fundações. Antes mesmo de concluir a graduação, Jaime já era professor. Houve um concurso para professor, eu aí me inscrevi, passei, não é? De modo que eu entrei na escola de engenharia, lá da Universidade Federal de Pernambuco, em maio de 1954. Ora, maio de 54, eu estava no 9º período. Mas Jaime teve de se demitir da universidade para estudar nos Estados Unidos. Não existiam essas condições favoráveis de apoio à formação em nível de pós-graduação para os professores como existe hoje. Então, na realidade, a universidade entendeu que aquilo não era importante e isso fez com que ele tivesse que pedir demissão da Universidade Federal para poder ir aos Estados Unidos, onde ele passou cerca de 2 anos. Bem, quando ele voltou, a Universidade Federal o convidou para voltar a lecionar e desde então ele, no primeiro momento, apenas como professor de graduação, no início da década de 60 ele foi um dos fundadores da Escola de Geologia da Universidade Federal e no início da década de 90 também, dentro desse espírito que ele tinha à frente do seu tempo, sob a liderança dele, é que começa a pós-graduação de Engenharia Civil na Universidade Federal de Pernambuco, que hoje, 22 anos, 32 anos depois, está entre as melhores do Brasil. Também, em 1995, ele fez o concurso de professor titular e, alguns anos depois, a universidade o brindou com o título de professor emérito. Então, ele é professor emérito da Universidade Federal e fez uma carreira brilhante à época da universidade. Eu fui aluno do professor Jaime Guzmão. Ele, como professor, tinha uma trajetória muito importante, que era de estimular os alunos, desafiar os alunos. E minha paixão por mecânica do solo veio por esse desafio quando eu li o livro de Taylor, que é um livro muito conhecido, muito didático, e aí fez a paixão, digamos assim, por essa área. Para que os alunos vivenciassem o dia a dia da profissão durante as aulas, Jaime Guzmão se inspirou na própria experiência, quando foi aluno de Odair Grilo. Explicava, você realmente ficava fascinado. Entre todas as matérias, eu aí virei e disse, eu gosto dessa. Que coisa maravilhosa. Porque nós víamos a parte teórica e sabíamos como fazer, porque ele dava a parte prática. Né? Ia visitar a obra, aqui, acolá, etc. Dei um projeto de um edifício de apartamento no primeiro ano, logo, para projetarem as fundações. Eu dava barragem, nem sempre projeto de fundações somente, né? Dava estrada, etc. Eu dava um projeto para eles desenvolverem e justificando a solução. De modo que eles gostaram demais disso.
Paulo Fragoso tinha um dos melhores escritórios no Rio, de projetos de engenharia. Tinha sido calculista do estádio Maracanã, onde houve a Copa, em 1950. Eu ficava tendo aula de manhã, aula de pós-graduação, e depois do almoço, 1 hora, começava a trabalhar no escritório de Paulo Fragoso, saindo até às 6. Antes de ir aos Estados Unidos, Jaime trabalhou com Odair Grilo, que lhe indicou para fazer o mestrado no exterior. Aí eu fiquei trabalhando com ele na geotécnica. Me deu um estágio lá na geotécnica de 6 meses. Eu ia voltar para Recife, mas ele disse que ficasse lá trabalhando, etc. Ao retornar do mestrado nos Estados Unidos, em 1960, Jaime dedicou seu tempo à universidade e à prática da engenharia, fundando com um sócio o Escritório Técnico de Estruturas, o ETEC. Era o escritório, em engenharia geotécnica, era o escritório mais ativo do Nordeste, sem dúvida nenhuma. Como tinha também a parte estrutural, com um sócio e ele também, era um escritório com muitos engenheiros na época, né? E que tinha um papel muito importante. Eu diria que a maioria das obras importantes passavam, de alguma forma, pelo escritório. Esse seu sócio e ele se separaram e a nova empresa, ele então me chamou para que nós pudéssemos eu entrar já formalmente, digamos, como sócio. Então, mantivemos a empresa desde 1990 até hoje e essa convivência foi extraordinária, enquanto ele estava podendo trabalhar de modo mais ativo, né? Porque você conviver com uma pessoa que teve oportunidade de participar de grandes obras e de ter esse compromisso com a formação dos outros, é natural que você possa ter uma formação privilegiada. E é dessa maneira que eu me sinto. Conhecimento técnico, empenho acadêmico e consciência social são características que sempre marcaram a carreira de Jaime Gusmão. Preocupado com a pobreza do país em que vivia, Jaime escolheu a engenharia para ajudar as pessoas e resolver os problemas das cidades. Fazia tudo o que fosse necessário para reduzir isso. Então, fui candidato, eu fui presidente do CREA, presidente do Clube de Engenharia, do Sindicato de Engenheiros, fui também do CONFIA. Em 1980, como presidente do Clube de Engenharia, Jaime foi chamado por autoridades do Executivo Federal para ajudar a resolver o problema de Olinda, que estava perdendo seus patrimônios históricos por causa dos deslizamentos. Tudo isso começou em 1980. Foi criada, então, um grupo de geotecnia na Universidade Federal de Pernambuco, montamos um laboratório, botamos uns professores para nos ajudar. Então, começamos, depois disso, a examinar a problemática de Olinda. Nós fizemos também um mapa geotécnico da cidade do Recife, com isso, o mapa de risco da cidade do Recife. Começamos, então, a sugerir mudanças ou a melhorar as condições do povo. Fiz o levantamento dos mortos que havia de 1980 a 2000. 20 anos de morte. Chegava a mais de 200 mortos nos 10 anos. 11,2 mortos nós tínhamos por ano. O trabalho deu bons resultados. E então, depois de 8 anos, morreram somente 6 pessoas. Ele foi um dos primeiros, uns pioneiros, através dessa gestão dele, como um dos braços direitos
do prefeito na época, que iniciou esse trabalho de interagir com a comunidade, ou seja, usar a parte técnica, mas usar também gestão e o trabalho com a comunidade para que o resultado fosse melhor socialmente e tecnicamente. O Jaime é uma figura singular dentro da geotecnia brasileira e ele tem uma contribuição importantíssima na questão da preservação de monumentos históricos em Recife, na questão de estabilidade de encostas daquela região. Eu sempre digo que ele foi o embrião do que a gente tem hoje em Recife e outras cidades da região metropolitana, que a gente consegue ter uma gestão de risco bem importante, bem implantada. O Ministério das Cidades tem esse trabalho como um dos exemplos. A gente observa que essas políticas têm sido mantidas. E isso é um grande ganho que ele se orgulhava muito, né? De realmente fazer com que as obras cumprissem a função social que ele tanto pregava do engenheiro. Na década de 70, Jaime Guzmão ajudou a reativar o núcleo nordeste da BMS. A partir daí, diversas atividades foram realizadas, até que em 1982, a cidade de Recife sediou o Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, sob a presidência de Jaime. E esse congresso de 1982, ele foi considerado um marco dentro da BMS. Além da participação expressiva de muitos colegas de todos os estados, foi um evento extremamente bem organizado e de um nível técnico fabuloso. E foi o sucesso do Congresso que fez a presidência da BMS sair do eixo Rio-São Paulo. Jaime Guzmão presidiu a BMS de 1982 a 1984. E o Jaime representava a experiência e a excelência da geotecnia de Recife. Então foi uma experiência extremamente criativa para a BMS, esta mudança, essa alternância, digamos, do eixo Rio-São Paulo para o Nordeste brasileiro. Durante o mandato dele, foi quando foi captado o Congresso Internacional de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, na época, que viria a ser realizado em 1989 no Rio de Janeiro. Ele tinha muito interesse de fortalecer os núcleos, que não ficasse muito concentrado na diretoria nacional. Fazia, então, reuniões com os presidentes dos núcleos, né? Fazia sempre uma palestra que fosse. Com isso eu mobilizava os núcleos. Eu diria assim, um valor que eu acho que estava muito presente, ou está muito presente no Dr. Jaime, é o respeito às pessoas. Eu acho isso fabuloso, sabe? Pode estar meio fora de moda, algumas pessoas acharem que isso é um valor que não é tangível, mas eu acho que o respeito às pessoas é a coisa mais importante e que isso ele sempre teve muito presente na vida dele. O Jaime não só é um profissional de extrema qualificação, de extrema competência, mas ele também é um ser humano especial. Quer dizer, a gentileza do Jaime, a forma que o Jaime se relaciona com as pessoas, a forma como ele resolve os problemas de gestão, também é uma forma muito especial. Então ele merece o nosso reconhecimento e certamente serve de exemplo, né, para todos os geotécnicos e para todos os dirigentes da BMS. Uma coisa que me saltava aos olhos era essa questão da sabedoria profissional, né? Essa coisa que só os grandes mestres têm. Em uma situação, nós fomos fazer um projeto, eu fiz o cálculo dos recalques, e os recalques diferenciais foram muito grandes, e ele disse, meu filho, diminua em 30% esses recalques, e vamos ver se passa. Quando diminuía em 30%, pelos critérios lá, passava. E aí eu estranhei, eu disse, mas pai, como é que você é 30%, por quê? Ele disse, olha, na realidade, aí explicou para lá, mas na realidade o que ele fez foi dar uma enrolada. Alguns anos depois, eu vou para a COP,
E nos estudos que eu faço, eu chego à conclusão que, na grande maioria das vezes, essa redução era exatamente, pelos métodos que eu fiz, da ordem de 30%. Quando eu cheguei naquele resultado, a primeira pessoa que eu me lembrei foi dele. E aí eu vi que aquilo não era uma enrolada. Aquilo era a sabedoria que estava presente ali nele, né? Então, assim, o que eu vejo hoje é que a gente precisa ouvir mais as pessoas mais velhas, porque a sabedoria não se aprende em livro, não. A sabedoria é só a vida, né? Que nos dá, e que são essas pessoas com essa grandeza que podem, de fato, repassar para a gente esses valores. Acho que ele viu na profissão dele a maneira de transformar o mundo, né? A maneira dele, no seu tempo, mas acho que foi isso. Se a gente acredita numa coisa que vale a pena, você defende aquilo e continua. Meu caso é esse. Eu acredito no que faço. Não é isso?